Fala, tropa! Quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral! Agora, vamos andar um pouquinho, queria falar do Paquetá de futebol, né? Porque né, a gente sabe o que tá acontecendo aí com o Paquetá, esse momento aí. Tanto que ele tá jogando, né? É isso, então assim, mas bola, ele hoje é o 10, né? Se não fosse o caso que aconteceu, ele seria convocado, o Diniz falou, e é o 10 da seleção brasileira hoje, assim. E é um jogador que você teve muito contato, né? Porque é campeão da Copa São Paulo. O 10 de função, né? Exatamente. É porque o 10 é o Neymar. Função. Isso. Agora, também é um jogador que você já sabia que ia ter esse tamanho assim na época? Não, na verdade, a gente tem uma dificuldade grande. Quando eu retorno pro Flamengo, eu pego ele na categoria infantil. E o Paquetá teve o seu desenvolvimento físico mais para a categoria juvenil. A maturação dele é uma maturação mais tardia. E ele teve dificuldade, até as categorias infantil ali, dificuldade realmente de conseguir jogar. Mas não era um grande destaque, assim, nessa época. O talento dele e o que ele tinha como opção de sair das situações era muito visível, né? Então todos nós do Flamengo sabíamos muito claramente que ele seria um jogador em desenvolvimento, né? Mas ele se incomodava um pouco com aquilo e às vezes a gente retirava ele um pouco dos jogos para que ele pudesse melhorar a sua condição e tal. Ele teve um trabalho muito bem desenvolvido na categoria juvenil com o professor Juliano Spinelli, que hoje está no Fluminense, retornou para o Fluminense, mas fez um trabalho de força muito interessante com ele dentro de uma programação. E no infantil, até parecia que ele tinha alguma coisa contra a gente, porque ele queria jogar e a gente entendia que os processos tinham que ser um pouquinho mais lentos com ele. Ficava puto. Ficava puto, né? E tinham outros jogadores na posição que a gente também tem que dar atenção, né? Sim. Um deles é o Michel Lima, que agora voltou se eu não me engano, voltou pro Sport. Um meia também, que era base do Fluminense, que acabou indo lá pra gente. E os dois disputavam posição. Dois amigos, mas disputavam posição. E ele queria jogar mais, né? E a gente, calma, tem que se desenvolver e tal. Mas outro jogador que teve a paciência e o entendimento da família que precisava ter aquele processo, né? Então... Pra não sair do Flamengo assim, vou sair daqui. Exatamente, porque é muito comum. Mas a gente, todos nós ali do Flamengo, mostramos pra eles. Quando ele vai pro juvenil, eu continuo no infantil, e ele começa a ter um desenvolvimento maior, né? Nesse processo de maturação. E ele começa a jogar bastante com o professor Celso Martins, e ele desenvolve bastante. Eu continuo no infantil. Quando eu saio do infantil e vou nos juniores, eu pego o Paquetá. Ele ainda puto contigo? Aí eu falei, será que ele tá puto comigo? Né? Não, mas um garoto maravilhoso, né? E aí, o que acontece? A nossa equipe era muito boa, 9-5. Uma geração fortíssima, Douglas de Baggio, Léo Duarte, Ronaldo, Cafu, Jajá, era um timaço o nosso time. E aí ele tem, naquele primeiro momento, ele tem primeiros 6 meses, ele tem pouco espaço. E ali ele cai dentro do trabalho de força. Aproveitou esse momento de subida e o Flamengo faz um trabalho de força e desenvolvimento com ele muito grande. E eu tô vendo ele jogando, treinando, e eu tô vendo com ele. Quando acaba o primeiro semestre, a nossa equipe toda, quase toda profissional, já precisa de férias, porque é necessário ter férias. Como a gente já ganha a Taça Rio invicto, falei, vamos dar férias na Taça Guanabara invicto, vamos dar férias e os meninos vão jogar a Copa Rio. Quando ele vem jogar, acabou, mano. Falei, não tem como. O menino tá pedindo passagem. Ele já estava mais desenvolvido, uma inteligência, uma visão de jogo, versatilidade. Paquetá jogou várias vezes comigo de segundo volante, jogava aberto. Jogava às vezes aberto invertido para trazer a bola para dentro, achar, finalizar. De 10, lógico que é a posição dele, teoricamente, às vezes de falso 9. Ou seja, o Paquetá é muito inteligente, muito inteligente. Aí, quando volta o time titular, vamos dizer assim, ele não sai mais dali, vai embora no final daquele ano, que era 2015, 2016, ele vai na Copa São Paulo e arrebenta na Copa São Paulo. Ali, a copinha dele, ou seja, sacanagem. mais um exemplo de como foi trabalhado, né? E nada pessoal, né? Tanto que, encontrei ele há pouco tempo atrás, me deu um abraço. Quando eu estive na Itália visitando lá algumas equipes, eu fui no Milanello, ficamos horas conversando com ali, um menino maravilhoso,
tomara que dê tudo certo na carreira dele, porque eu torço muito por ele. E ele vai embora. Então, assim, mais um exemplo de bom planejamento que une talento e ele, como é muito trabalhador, acaba despontando. Ele consegue se firmar no Flamengo, até naquela gestão do Rueda ali, né? Depois, Sim. os primeiros Falso nove. jogando de falso 9, Foi. faz Final gol da na Copa do final. Brasil, Exato. E depois, em 18, com o Barbieri, de segundo homem. Segundo homem. Que é quando ele deslancha, Exato. voa ali com O Flamengo. Tite usa ele na Copa do Mundo até como um segundo, né? Porque o Neymar joga mais centralizado, ele joga ali muito tempo, muitos jogos do lado do Casemiro, né? Exatamente. Então, assim, E ele... traz qualidade de trás. Nossa, e ele é uma visão de jogo, e tanto que o City aí pleiteou a contratação dele, né? E não foi né? Enfim, aconteceu. Essa história saiu, lá eles têm um cuidado de... Mesmo sem ainda estar a investigação tá rolando. Acontecendo, né? Também é um jogador, assim, que, como o Cantarelli falou, né? Tudo se resolvendo aí, continuando a carreira dele. Acho que é um cara que, pra 26, assim, importantíssimo. Porque tem vários meias chegando. Mas com a experiência que ele já vai ter de Europa, né? De disputar grandes jogos, né? Mais uma Copa do Mundo já nas costas. Exato. Vai ser importante. Agora, essa é a parada enfim... É um jogador, mais um, teve um processo. Eu gosto muito, cara. Vocês devem estar gostando muito do papo, porque, assim, pega um moleque, de repente, né, cara? Muitas vezes isso deve acontecer, assim. O treinador não, esse cara é franzininho, deixa ele pra lá, ele sai, evolução aí não vira física, jogador. maturação. No caso, a gente tá vendo processos no Flamengo, de acreditar. A gente falou de Vinícius Júnior, falou de Hugo Neneca, falou de Paquetá, jogadores que, né, tinham ali uma deficiência e vai se criando um processo. É uma fase de formação, né, do ser humano. Isso é muito legal, poderia não ter acontecido e aconteceu. Base né? pra dar certo. A gente fala de categoria de base, mas na verdade o termo é categoria de formação. Então, já explica, né?